Ora, hoje vamos começar o estudo bíblico de um povo especial para Deus. Vamos começar pelo livro de 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 9 ao 10, que diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus e não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Foi depois que Jesus morreu por nós na cruz. E aí, todo o povo que o recebeu como Messias e Salvador e Redentor, Filho de Deus, tornou-se o seu povo de Deus. O que antes o povo de Deus e especial era os judeus, que foram eles próprios que rejeitaram Jesus como Messias. Ora, vamos lá então. Para a maioria das pessoas, uma igreja é um edifício onde as pessoas se reúnem. Mas nas Escrituras, a palavra refere-se a um grupo de pessoas que são chamadas a seguir Jesus Cristo. É importante que entendamos a herança espiritual dessas pessoas especiais para Deus, pois o povo especial de Deus é todo aquele que o recebeu, Jesus como Messias, o Filho de Deus, o nosso Salvador Redentor, e que através da sua fé se arrependeu dos seus pecados, o aceitou no seu coração e o seu Espírito Santo ficou a viver em nós. E temos o selo do Espírito Santo como filhos de Deus e o seu povo especial. Jesus Cristo fundou a Igreja do Novo Testamento na cidade de Jerusalém, na festa bíblica de Pentecostes, 50 dias após a sua ressurreição dentre os mortos. Entre o momento da sua ressurreição e a fundação da sua Igreja, Cristo apareceu aos seus apóstolos ao longo dos primeiros 40 dias, ainda esclarecendo-lhes das coisas concernentes à vinda do reino de Deus. Está em Atos aos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 3. Durante esse tempo, ele determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Está no versículo 4, no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. Ele explicou-lhes: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Assim foi que anunciado, e podemos ler, se quiserem confirmar, nos Atos aos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8. Ele, Jesus Cristo, inspirou mais tarde o apóstolo Paulo para explicar a importância crucial do recebimento do Espírito Santo no processo de uma pessoa se tornar um membro verdadeiramente convertido de sua igreja. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, simbolicamente, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Podem confirmar se quiserem ter um estudo mais profundo e ler em Romanos, no capítulo 8, do versículo 9 a 10. Através da habitação do Espírito Santo dentro dos cristãos, Jesus Cristo e Deus Pai participam ativamente nas vidas dos cristãos para os fortalecer, os inspirar na obediência e serviço a Deus. Podem ler na carta dos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 12 a 13.
Portanto, a Igreja, o corpo de Deus, o corpo dos crentes transformados espiritualmente, começou quando os apóstolos de Cristo receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando desceu em línguas de fogo, assim como Jesus tinha prometido. Leiam os Atos dos Apóstolos no capítulo 2, do versículo 1 ao 4, se quiserem aprofundar. O Espírito de Deus instantaneamente mudou-os completamente e transformou, assim como ainda hoje, quando nós temos o batismo do Espírito Santo, somos completamente transformados e temos uma outra natureza de querer seguir a Deus, de cumprir a sua vontade, e o Espírito Santo nos dá a força e a capacidade de seguir os passos de Jesus e sermos um exemplo dele aqui na Terra. As inúmeras pessoas que os ouviram perceberam que eles haviam recebido uma inspiração especial e poder de Deus. Pois a partir daí começaram os apóstolos, os discípulos, né? que significa aprendizes, da doutrina de Cristo, seguiram sem medo e com toda a força espiritual de pregar e fazer milagres, como Jesus fez. Imediatamente os apóstolos começaram a pregar para aqueles que estavam reunidos no templo em Jerusalém, naquele dia de Pentecostes, dizendo que Jesus de Nazaré era o Messias, há muito tempo aguardado, ou em grego, o Cristo. Está no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 36. Eles pediram aos seus ouvintes para se arrependerem e serem batizados em nome de Jesus Cristo. Vão ver nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 38. Até o final daquele dia, cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas à Igreja. Está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 41. Portanto, foi uma expansão da Igreja, de convertidos, do povo de Deus, que sobrenatural, depois que Jesus subiu aos céus e mandou o seu Espírito Santo em línguas de fogo. Foi uma expansão enorme do povo de Deus, da Igreja. A igreja que Jesus havia prometido edificar tinha começado. Seus membros eram pessoas arrependidas que, de bom grado, receberam a verdade de Deus. Portanto, está no Atos aos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 41. Continuemos a estudar nos Atos aos Apóstolos, capítulo 2. E aqui o versículo 41. E foram batizados e imersos na água, simbolizando a sua aceitação da morte sacrificial de Cristo para o perdão dos seus pecados e do enterro e purificação de seus antigos caminhos pecaminosos. Ao examinar a igreja que Jesus edificou, vemos como a palavra igreja é usada na Bíblia. Toda a igreja e congregação nas Escrituras se refere a pessoas, nunca a um edifício. E depois que recebemos o Espírito Santo, próprio Jesus disse antes de o recebermos, haverá um tempo em que o meu templo, o templo de Deus será em cada ser humano, em cada pessoa que depois que recebeu o Espírito Santo, nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Que se tivéssemos a consciência, não faríamos pecados e trataríamos o nosso corpo bem e hábitos saudáveis e unidos a Jesus, porque quando não os temos e quando pecamos, o Espírito Santo se afasta, porque só quer estar onde é santo. Deus é santo, Jesus é santo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é uma congregação de membros de igreja. É composta de pessoas chamadas a seguir Jesus Cristo. Pois a igreja de Cristo, o povo especial de Jesus Cristo, de Deus, povo especial de Deus, é os que acreditaram em Jesus Cristo e que cumprem a sua lei e se tornaram também discípulos de Jesus, como nós somos. Todo cristão é um discípulo de Jesus. Temos toda a obrigação de espalharmos a nossa fé, mesmo nos vizinhos, onde estivermos, e com o nosso comportamento também, que é mais importante.
O conceito de pessoas se reunindo para aprender os ensinamentos de Deus está integrado nos escritos do Antigo e do Novo Testamento. E está intimamente ligado a um dos 10 mandamentos, a lei sobre o sábado. Pois nós não podemos considerar-nos cristãos se nós não nos reunimos para orar e louvar a Deus. Porque um cristão sozinho é difícil prevalecer na santidade e nos ensinamentos. Durante os tempos de obediência a Deus, de uma maneira geral, os antigos israelitas se reuniam todos os sábados como uma congregação. O sábado, o sétimo dia, definido na Bíblia como de duração do pôr do sol da sexta-feira até ao pôr do sol sábado. É uma santa convocação, uma assembleia sagrada. Deus ordenou que 6 dias obra se fará. Mas o sétimo dia será o sábado do descanso, santa convocação. Está em Levítico, no livro de Levítico, no Antigo Testamento. No capítulo 23, versículo 3. Portanto, o sétimo dia, sábado de descanso e de reunião sagrada. Nós agora fazemos-lo no domingo. Há igrejas como a Igreja Adventista que diz que tem que ser o sábado, que nós estamos errados, que Deus vai prestar contas por isso, mas isso não posso esclarecer-vos porque nós, a maioria das igrejas cristãs, não falam nisso de que seja assim tão importante, se for sábado ou domingo. Nós temos o domingo, mas a Igreja Adventista mantém o sábado. O conceito equivalente, uma congregação de discípulos reunidos para aprender a palavra de Deus, foi praticado pelos primeiros cristãos. Comentando a respeito disso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, do versículo 26, os apóstolos Barnabé e Saulo, que depois foi conhecido mais como Paulo, que Deus lhe mudou o nome depois que o converteu de Saulo para Paulo. Portanto, como os apóstolos Barnabé e Saulo, mais conhecido como Paulo, disseram: assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo, Paulo, se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos, e a igreja cresceu de uma forma espantosa. Em Antioquia, os discípulos, que significa aprendizes, não é? Foram pela primeira vez chamados de cristãos. A igreja, então, é composta de discípulos ou aprendizes de Jesus Cristo que se reúnem para receber instruções de Deus. A Bíblia é o livro didático. Para esses estudantes de Cristo, Paulo explica que toda a Escritura devidamente inspirada é proveitosa para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Está em 2 Timóteos, no capítulo 3, do versículo 16 a 17. Os professores são os anciãos, devidamente nomeados por Jesus Cristo, que pregam a palavra de Deus. Está escrito no livro Romanos, capítulo 10, do versículo 14 a 15. Pois eu digo-vos todos os capítulos e versículos e livros da Bíblia Sagrada, porque se quiserem confirmar e ter um estudo mais profundo, podem ir confirmar e ler. E também no 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, Deus o responsabiliza para manejar bem a palavra da verdade. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, e para servir de exemplo ao rebanho. No 1 Pedro, no capítulo 5, 3, e no 1 Timóteo, no capítulo 3, do 2 a 7, pois que, sem exemplo, como poderemos convencer o povo que somos filhos de Deus, que somos cumpridores de Deus, e sem o exemplo e sermos verdadeiramente cristãos, não há obras. O verdadeiro cristão tem as suas obras que comprovam que ele é realmente unido a Cristo e por isso é cristão.
Portanto, a igreja é, porém, muito mais do que apenas uma assembleia espiritual de estudantes que se reúnem para receber instruções para seu próprio benefício. Eles têm a obrigação e a missão de evangelizar pelo mundo inteiro e pela terra inteira, e nós todos, cristãos, onde estivermos. Uns são chamados para missionários, para padres, para apóstolos, para pastores, para outros somos simples cidadãos cristãos que também temos a mesma missão de pregar o Evangelho no nosso vizinho, no nosso amigo, onde vamos, onde estamos, como o nosso comportamento. A Igreja de Deus pode ser mais bem descrita como o povo especial de Deus, chamado e escolhido por Ele para receber a salvação, a vida eterna. Como filhos de Deus, sua esperança e futuro estão inseparavelmente ligados ao retorno de Jesus Cristo. Portanto, já estão a entender que nós, cristãos, somos o povo especial de Deus, mas só aqueles que são de verdadeiramente do seu coração e que cumprem as suas leis e que estão numa predisposição de aperfeiçoamento com o Espírito Santo. Deus convida as pessoas de todas as esferas da sociedade para se tornar seus servos. O apóstolo Paulo, no entanto, observou que os orgulhosos, poderosos, raramente se arrependem e se tornam membros da Igreja. Está no 1 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 26 a 29. Eles tendem a ser mais relutantes em abandonar os caminhos pecaminosos do mundo. Por isso é que já dizia Jesus, é mais fácil entrar um camelo por o buraco de uma agulha que um rico no reino dos céus. Porque o dinheiro, a riqueza, o poder corrompe o homem e se acha mais que Deus e que não precisa de Deus. E, em contrário, devia abençoar a Deus com o seu dinheiro, ajudando os pobres e fazendo boas obras, e agradecer a Deus porque lhe foi permitido ter tanto dinheiro. Mas não é assim. O rico é mais arrogante, cheio de si. Põe o seu Deus no dinheiro, Deus deles é o dinheiro. Põe toda a sua confiança e segurança no dinheiro. Só quando depois se sentem doentes e no fim da vida é que se aperceberam do erro que fizeram, porque onde está a nossa segurança, a esperança, é em Deus, que é o único que nos pode dar a vida eterna. Esta vida termina. Aqueles que voluntariamente respondam ao chamado de Deus são selados com o seu povo santo, como o seu povo santo ao receber o seu Espírito Santo. Está em Efésios, no capítulo 1, versículo 3. A Bíblia frequentemente se refere a eles como os santos, o povo santo ou os justos. Pois só aquele que recebeu o Espírito Santo e aceitou Jesus no seu coração e que tem o Espírito Santo vivo dentro de si, que vive os ensinamentos de Jesus, que se pode considerar um membro do povo de Deus e que será salvo e terá a vida eterna. Não é dizer que sou cristão porque acredito e fazer o que eu quero e me apetece e depois estar à espera e a contar que eu vou para o céu, que terei a vida eterna. Não. Nós temos que... Não é as nossas obras que nos salvam, mas é as nossas obras que mostram que somos filhos de Deus. E a mudança dá-se com o Espírito Santo dentro de nós, que não digamos que temos o Espírito Santo e estamos unidos a Jesus Cristo se as obras não mostrarem, porque todo aquele que se arrependeu de verdade e aceitou Jesus Cristo no seu coração e o Espírito Santo é transformado e as suas obras transformam-se e notamos claramente o seu comportamento que foi completamente transformado. O apóstolo Paulo explicou que Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós e para purificar para si um povo seu especial zeloso de boas obras.
Está no livro de Tito, no capítulo 2, do versículo 13 a 14. Não se esqueçam que Jesus morreu por nós e pagou caro para nós podermos ser santificados e podermos receber o Espírito Santo em nós para essa santificação. E o seu sangue sagrado derramado na cruz levou com ele os nossos pecados, dores, sofrimentos, fracassos, e unidos a Jesus Cristo com o seu Espírito Santo, unido ao nosso Espírito, temos capacidade de vencer se formos verdadeiramente convertidos. Os cristãos são especiais para Deus no sentido de que são estimados por sua fé e obediência. Obediência. Está no livro de Efésios, no capítulo 5, do versículo 24 a 29. Não porque Deus os considera como inerentemente mais dignos do que os outros. Está em Romanos 2, capítulo 2, versículo 11, e no capítulo 3, versículo 23. Não, nós não somos mais que os outros. É simplesmente que se tivermos a humildade suficiente de aceitar que somos pecadores e considerar os nossos pecados e pedir perdão e deixar o Espírito Santo habitar em nós e sermos guiados por Ele e purificados e santificados, que só Ele pode, nós não podemos. Como está claro pelo vínculo com a antiga Israel, a ideia de um povo especial escolhido para ser servo de Deus não é exclusiva da era cristã nas Escrituras. Deus inspirou a introdução do conceito nas primeiras páginas da Bíblia, bem antes da existência de Israel. Desde que criou Adão e Eva, Deus tem trabalhado individualmente com as pessoas, porque a nossa salvação vai ser individual. Mesmo não podemos salvar-nos através da nossa mãe ou do nosso pai, do nosso cônjuge, de nossos filhos. Cada um vai ter a sua salvação individual. E cada um vai ter a responsabilidade dos seus atos. Desde que criou Adão e Eva, Deus tem trabalhado individualmente com as pessoas. Entre o tempo de nossos primeiros pais e a primeira vinda de Jesus Cristo, Deus chamou e trabalhou com muitos homens e mulheres, incluindo os profetas. Deus conta os patriarcas e profetas do Antigo Testamento entre o seu povo especial. Jesus falou de um tempo em que Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus. Em Lucas, capítulo 13, 28. A própria Igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Está em Efésios 2 a 20, no capítulo 2, versículo 20. Porque muitos, quando Jesus disse para Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes e Pedro disse, sim, tu sabes tudo. E disse-lhe Jesus, pois nesta pedra edificarás a minha igreja. Muitos confundem que a pedra que edificou a igreja foi em Pedro. Não. Pedro é que edificou a sua igreja e começou aí a igreja de Cristo, em Cristo. Portanto, ele quis dizer, Pedro, tu reconheceste quem eu sou o Filho de Deus, o Messias, o Redentor, e eu sou a pedra da igreja, e nessa pedra, nessa fé que tens por mim, nesse amor, vais construir a minha igreja. Portanto, é Jesus Cristo que é a pedra da igreja, não é Pedro. Em Hebreus 11 se explica porque certas pessoas de destaque no Antigo Testamento foram especiais para Deus. Os traços que tinham em comum eram uma sua obediência, a fé inabalável em seu Criador. Pois, temos que ter uma fé inabalável e ser obedientes. Portanto, a antiga Israel, uma nação descendente do patriarca Abraão, também foi, como já mencionado, o povo santo de Deus. Moisés também disse aos israelitas, pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra.
o Senhor escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Está em Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 2. Eles eram a congregação ou a igreja de Deus. Está nos Atos aos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 38. Deus prometeu a Abraão, no primeiro livro da Bíblia, que ele seria o pai de um povo escolhido especial. A Bíblia descreve a relação extraordinária entre Abraão, Cristo e a Igreja. O Novo Testamento começa a lembrar que Jesus é o descendente do rei Davi de Israel e de Abraão. Está em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Abraão, que viveu quase 2000 anos antes de Jesus Cristo, foi o patriarca do povo de Israel através do seu filho Isaac. E seu neto Jacó, cujo nome Deus mudou para Israel. Pois ele chamava-se Jacó, mas Deus, quando deu a sua missão a cumprir, mudou o nome para Israel, que tinha o seu significado da sua missão. Lemos que Abraão é como o pai de todos os que creem. Está em Isaías, no capítulo 51, do versículo 1 a 2, em Romanos, no capítulo 4, no versículo 1, e em Romanos, no capítulo 11, no versículo 12. Ele brilha como um exemplo de fé e obediência a Deus. Por causa da sua obediência, Deus lhe fez a promessa, uma sagrada aliança de que ele seria o pai de uma grande nação. Isto está em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 16. E no capítulo 15, no versículo 5. E no capítulo 17, no versículo de 2 a 6, tudo em Gênesis. Se vocês quiserem ler, está lá bem explícito o que Deus disse. Já no Antigo Testamento, Deus falava com os profetas. E toda a Bíblia foi escrita, inspirada por Deus, pelos profetas. A promessa de Deus a Abraão envolvia muito mais do que a promessa de muitos descendentes. O apóstolo Pedro lembrou aos seus compatriotas judeus da importância da promessa de Deus a Abraão. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência, a semente, que era Jesus Cristo, é a semente, serão benditas todas as famílias da terra. Já estava aqui a falar em Jesus Cristo que viria. E isto, querem aprofundar mais, vão aos Atos dos Apóstolos no capítulo 3, versículo 25 e no Gênesis, no capítulo 22, versículo 18, e verão que combina e está em harmonia as profecias do Antigo Testamento com o Novo Testamento. É isso que é muito especial a Bíblia. Tudo do do Antigo Testamento está em harmonia com o Novo Testamento, e tudo o que se falou no Antigo está-se a cumprir no Novo Testamento. É impressionante, não há outro livro igual a este. Como não poderemos acreditar que é a palavra de Deus? E tem poder a palavra de Deus. Somente através de Cristo alguém pode reivindicar a herança entre prometida à descendência de Abraão. E se sois de Cristo, então também sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Está no Gálatas, no Novo Testamento, no capítulo 3, versículo 29. Os cristãos, aqueles que compõem a Igreja do Novo Testamento, são os descendentes espirituais de Abraão, unidos em um só corpo com o descendente especial prometido, Jesus Cristo. Pois, depois que Jesus Cristo veio ao mundo, o povo especial de Deus é esse que nasceu de novo com o seu cheio do Espírito Santo. Eles são os herdeiros da herança eterna prometida a Abraão. Este conceito deve estar claro em nossas mentes para que possamos apreciar plenamente o papel biblicamente definido e autorizado da Igreja que Jesus Cristo edificou. Alguém poderia perguntar: será que todos os descendentes físicos de Abraão, todos os descendentes das tribos de Israel, estão incluídos nos descendentes, na semente que é Cristo?
E sua igreja? Não. Os que não cumpriram, os que não acreditaram na sua vinda, não. Eles pertencem ao povo e aos descendentes de Abraão, mas não aceitaram Jesus Cristo. Observe como os judeus lidam com esta questão observe como Jesus lida com esta questão. Quando confrontado por alguns que, embora descendentes de Abraão, rejeitaram a Jesus como Messias. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Não é só dizer eu sou filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus. Somos criaturas criadas por Deus. Tornamos-nos filhos de Deus quando aceitamos Jesus Cristo no nosso coração e o seu Espírito Santo. Enquanto isso não somos, nem temos o Espírito Santo vivo dentro de nós. Portanto, temos que saber essa diferença também. Para que te sentires filho de Deus, para que tenhas a certeza que és filho de Deus, há que converter-te, confessar teus pecados, aceitar Jesus Cristo como teu Salvador no teu coração e confessar que queres seguir o caminho de Jesus Cristo e ser obediente à sua palavra. É assim. Senão somos apenas criaturas que Deus criou. Não temos o seu Espírito Santo, não temos nada. Até que o convidamos a entrar dentro de nós com a nossa fé em Jesus Cristo e aceitar Jesus Cristo. Faz-se a união do nosso Espírito com o Espírito Santo. Nem todos os descendentes físicos de Abraão seguiram o seu exemplo de fidelidade e obediência. Paulo explicou: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos ou a filiação como filhos de Deus, e a glória e os concertos, e a lei e o culto e as promessas. Está em Romanos, capítulo 9, do 2 a 4. Pois ele lamenta-se porque, apesar de serem seus parentes, não quer dizer que eles estejam salvos se não aceitaram Jesus Cristo. Paulo explica que mais é necessário ser contado entre os filhos da promessa do que ser fisicamente descendentes de Abraão. Só ser descendentes de Abraão não significa que se está salvo. Porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendências de Abraão. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Duas coisas se destacam nessas palavras de Jesus e Paulo. Em primeiro lugar, apenas aqueles que são os filhos da promessa, aqueles que fazem as obras de Abraão, são considerados a descendência espiritual de Abraão como membros da igreja que Jesus edificou. Segundo, os membros de Israel receberam o status de ser filhos de Deus. Portanto, a igreja é o Israel de Deus. Está em Gálatas 6:16. Os herdeiros de salvação. Paulo explica porque os herdeiros espirituais do reino de Deus têm precedência sobre os descendentes físicos de Abraão como destinados à salvação. Porque a circuncisão que se dava naquele tempo, que era a operação física nos órgãos genitais para se manifestarem filhos de Deus e povo de Deus, que era um antigo sinal de aliança com os descendentes físicos de Abraão, é na verdade proveitosa se guardarem as leis, mas se não as guardarem, de nada lhes serve a circuncisão física, porque depois que veio Jesus Cristo, ainda mais esclareceu que não é na circuncisão física, mas na do coração espiritual. Podem ler Romanos, capítulo 2, versículo 25. A desobediência anula o valor da circuncisão física.
Se, pois, a circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Não, e a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Hoje em dia, nós cristãos não fazemos isso, ainda há alguns países e algumas religiões que... Mas não tem nada a ver. Isso não nos vai salvar. É o nosso coração. Por isso diz Deus, sonda os corações. Só Ele sabe. Porque as pessoas que são aceitáveis a Deus guardam as suas leis. Porque não é judeus no contexto da herança eterna prometida a Abraão, o que o é exteriormente, nem é a circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. É como nós dizemos, ser cristão, somos falsos e vivemos das aparências, não nos adianta dizer que somos cristãos, não teremos a salvação. Há que sê-lo de todo o coração. A conclusão da matéria é que a fé e a obediência de coração e não o parentesco físico é que são essenciais para agradar a Deus. Apenas aqueles que compartilham do coração de Abraão, cujo coração está espiritualmente circuncidado, está em Deuteronômio 36, são os herdeiros das promessas espirituais feitas a Abraão. Por esta razão, a salvação está disponível para pessoas de todas as nações que estão dispostas a serem circuncidados no coração e na mente. A circuncisão espiritual do coração não é a circuncisão física da carne. É a que identifica os filhos espirituais de Deus, o coração e a mente. O povo obediente de Deus, reafirmando a promessa que fez a Abraão, Deus disse a seu filho Isaac: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Está em Gênesis, capítulo 26, versículo 4. Veja que Deus o escolheu para esta honra, porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim ele é considerado filho de Deus e a sua descendência que fez o mesmo, como ele. A atitude e obediência de Abraão, juntamente com sua completa fé em Deus, o distingue-o como amigo de Deus para sempre. Está na 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 7. Como o apóstolo Tiago afirma, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver, nós podemos ver que tanto a fé como as obras estavam juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Está em Tiago, capítulo 2, do versículo 21 ao 23. As coisas não mudaram. Aquelas que são pessoas especiais de Deus ainda acreditam e obedecem a Deus, a Jesus Cristo. Seguem o seu exemplo. Como fez Abraão, Paulo escreveu à igreja de Coríntios sobre a prova da fé, e para isso vos escrevi também, para, por essa prova, saber se sois obedientes em tudo. Está no 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9.
Paulo explica a obediência da pessoa como a de Abraão. Deve vir de dentro da nossa alma, do nosso coração, da nossa mente. Do nosso espírito unido com o Espírito Santo de Deus. Porque as armas da nossa malícia são carnais, mas sim poderosas. Não são, porque as armas da nossa malícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Está em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 a 6. Portanto, temos que ser humildes, obedientes, termos a consciência que estamos completamente dependentes de Deus, entregar-nos nosso corpo, alma, espírito, mente, para nos sermos renovados, purificados, alimentados e fortalecidos com o Espírito Santo. Ele é que faz toda a diferença dentro de nós e que nos transforma e nos dá toda esta fortaleza de seguir os passos de Jesus. O povo de Deus é especial para ele porque, como Abraão, confia e obedece a ele de todo o coração. Já vimos que Paulo considerava os gentios não israelitas na igreja como os judeus espirituais, mesmo que eles não fossem fisicamente de descendência israelita e fossem literalmente incircuncisos. Como cristãos, eles se tornaram uma parte integrante do Israel de Deus. Está em Gálatas, no capítulo 6, versículo 16. O que torna essa notável relação possível entre o gentio e o Israel espiritual? Paulo escreveu aos gentios convertidos: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios na carne. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto da comunidade de Israel e das alianças da promessa. Está em Efésios, capítulo 2, do versículo 11 a 13. Em Romanos, no capítulo 11, do versículo 13 ao 21, Paulo usa a analogia de uma oliveira para representar o povo de Deus. Podemos comparar também no Antigo Testamento, com o Salmo 52, no versículo 8, e o Salmo 128, no versículo 3. E para explicar como os gentios convertidos podem ser membros do Israel de Deus, ele mostra que os gentios, sendo oliveira brava, foste exertados em meio deles, israelitas circunciosos, e te tornaste participante da raiz das seivas da oliveira. Vamos para Romanos, capítulo 11, versículo 17. Paulo mostra claramente que a inclusão que Deus fez nos gentios como seu povo especial não significa que ele está favorecendo aos gentios mais que os israelitas. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza exertado em boa oliveira, que é Jesus Cristo, quanto mais não serão exertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Versículo 24. Deus não tem favoritos. Nesta analogia, mesmo aqueles que são israelitas por descendência física têm que ser exertados na árvore, porque foram cortados devido à desobediência. Felizmente, existe uma maneira de ser exertado de volta, e é o mesmo modo que está disponível para os gentios. Os judeus e gentios igualmente desfrutam de acesso à promessa de Deus através de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Está em Gálatas, no capítulo 3, versículo 28. O povo santo especial de Deus, como Abraão, é um povo
obediente, escolhidos de todas as nações, que decidiram não viver só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está em Mateus, no capítulo 4, versículo 4. A sua confiança em Deus vem do coração e é demonstrada por sua atitude de obediência. O Espírito de Deus opera nessa pessoa para produzir fé e obediência, tornando-as especiais para Deus. Portanto, estão a ver, e espero que vos tivesse esclarecido bem, afinal, quem é o povo especial de Deus? São judeus, gentios e todo o povo na terra, até aos confins do mundo, que receberam a palavra de Deus e a acreditaram e receberam Jesus no seu coração como seu Salvador e Criador, como o Messias, Filho de Deus, e recebeu o seu Espírito Santo. Só dessa forma nos tornamos filhos de Deus. Tanto gentios como israelitas, como judeus, embora os judeus tenham sido um povo escolhido por Deus no princípio, e Jesus é judeu, mas todos têm o mesmo caminho para se tornarem filhos de Deus. Antes disso, não são filhos de Deus. É acreditar em Jesus Cristo como Filho de Deus, o Messias, que veio ao mundo para nos salvar e que morreu e ressuscitou dos mortos para nos dar a vida eterna e perdoar os nossos pecados, e aceitarmos o seu Espírito Santo, que a partir desse momento fica vivo dentro de nós, em união com o nosso espírito, e daí temos toda a vivência de um cristão em união com Jesus Cristo. E as obras se transformam também, porque a mente se transforma. E a obediência torna-se muito, muito importante, e a força nos vem do Espírito Santo vivo em nós. É o estudo bíblico, é este o esclarecimento que eu vos queria dar. Espero que vocês tenham entendido bastante bem. Peço desculpa pela minha pronúncia, o meu vocabulário às vezes um pouco assim atrapalhado, porque 40 anos na Suécia não é simples poder falar o português tão claro e tão fácil de pronunciá-lo como se eu vivesse toda a minha vida em Portugal, mas quero-vos dizer que eu gosto muito da minha língua, gosto de Portugal, e eu lá foi onde eu cresci, e de forma que também gosto do meu povo e tenho todo o prazer e toda a honra de vos poder dar ensinamentos que são preciosos ao nosso coração. Vos quero muito. Vos desejo todas as bênçãos dos céus. Vos peço que possam enviar para os vossos amigos, os vossos contactos, para que o meu canal cresça e para que muitos mais possam ouvir estas palavras que são essenciais para a nossa conversão, nossa salvação, crescimento como seres humanos, e para termos a paz que só Jesus Cristo pode dar. Uma boa tarde e todas as bênçãos de Deus.